plasma revela o maior segredo do cosmos: estrelas que não queimam, cometas que não evaporam e um universo que funciona como uma máquina elétrica perfeita. E se toda a ciência que você aprendeu estivesse invertida e o Criador tivesse deixado sua assinatura no próprio éter? Por décadas, a pseudociência repetiu que o plasma só poderia existir em ambientes de calor extremo, como se fosse criado apenas em fornos solares de milhares de graus. No entanto, um único experimento simples desmonta toda essa narrativa. O plasma não nasce do calor, nasce da eletricidade. Uma televisão de plasma, uma lâmpada de plasma ou um tubo de raios catódicos não precisam de temperaturas impossíveis, precisam apenas de uma diferença de potencial elétrico que reorganiza elétrons, ioniza moléculas e cria o quarto estado da matéria. A insistência na ionização por calor não é científica, é estratégica. Ela serve para sustentar o mito de que o Sol seria um forno nuclear, liberando temperaturas tão absurdas que, por contato, transformariam gases em plasma. Mas essa explicação cai imediatamente quando observamos que é a corrente elétrica, e não o calor, que molda o comportamento luminoso e pulsante dos plasmas. O calor observado em dispositivos plasmáticos é subproduto da interação elétrica com moléculas pressurizadas, não causa fundamental. Ao contrário do que a pseudociência afirma, não existe nenhuma prova de que o plasma dependa de fusão nuclear, nem de que o Sol funcione como uma usina térmica. Todas essas histórias servem para preservar o modelo heliocêntrico imaginário, no qual estrelas queimam hidrogênio para justificar narrativas de bilhões de anos de fusão. O plasma, ao contrário, prova um universo elétrico, no qual correntes reais, mensuráveis e replicáveis produzem luz, forma e energia. O que a astronomia tradicional chama de reação termonuclear nada mais é do que uma interpretação equivocada de um fenômeno essencialmente elétrico. A verdade é simples: o cosmos não é termal, é elétrico. O modelo pseudocientífico afirma que estrelas brilham porque estariam em estado permanente de fusão nuclear. Mas essa teoria nunca foi observada, nunca foi reproduzida em laboratório e nunca apresentou uma evidência concreta. Pelo contrário, tudo indica que estrelas são estruturas elétricas, alimentadas por correntes externas, ligadas por filamentos plasmáticos que se estendem pelo universo como cabos cósmicos. A ideia de que cometas são blocos de gelo evaporando ao se aproximarem do Sol é outro exemplo de ficção científica disfarçada de astronomia. Se cometas fossem realmente compostos de gelo, não sobreviveriam a múltiplas passagens próximas ao Sol. O que realmente acontece é um fenômeno elétrico. Quando corpos carregados entram em regiões de gradientes eletromagnéticos intensos, produzem comas luminosas e jatos, sem necessidade de gelo, vaporização ou fusão. A pseudociência também inventou seres imaginários chamados estrelas de nêutrons. Apesar de os próprios nêutrons não possuírem carga elétrica para gerar campos magnéticos, como então poderiam formar objetos ultradensos que emitem campos gigantescos? Não poderiam. Estrelas de nêutrons são um delírio teórico criado para salvaguardar equações irreais baseadas na gravidade. Uma força tão fraca que chega a ser bilhões de vezes inferior à força magnética. A mesma fraude se estende ao mito dos buracos negros, explosões termonucleares, pressões gravitacionais e toda uma mitologia cósmica construída para sustentar
o heliocentrismo matemático. Nada disso é mensurável, nada disso é reproduzido, nada disso é físico. Quando removemos as camadas de fantasia, resta um universo estruturado por eletricidade, magnetismo, plasma e correntes reais, que obedecem às leis experimentais e não às abstrações da relatividade. O cosmos não é uma fogueira nuclear, é um circuito elétrico vivo. A pseudociência tenta definir o universo como uma mistura de gases, sólidos e líquidos espalhados no espaço, mas essa definição ignora o fato experimental mais contundente da cosmologia moderna. Mais de 99% do universo observável é composto de plasma. Apenas uma fração minúscula, menos de 1%, consiste em matéria sólida ou gasosa. O plasma é o único estado capaz de conduzir correntes elétricas, reagir a campos magnéticos, formar filamentos, colunas, veias e redes que se estendem por vastas regiões do espaço. Ainda assim, astrônomos insistem em atribuir esses comportamentos à gravidade, apesar de ela ser duodecilhões de vezes mais fraca que as forças elétricas. A gravidade é tão insignificante que pode ser comparada à estática de um fiapo de poeira aderindo a uma tela de televisão. E mesmo assim, querem que acreditemos que ela estrutura galáxias inteiras. As auroras polares são uma evidência direta da natureza elétrica do cosmos. Elas surgem quando partículas carregadas interagem com o campo magnético terrestre, descendo em espirais até os polos e produzindo luz, cor e movimento. Esse fenômeno não depende de calor, depende de corrente e magnetismo. Desde os experimentos de Crookes, com tubos de raios catódicos, sabemos que gases rarefeitos irradiam luz quando submetidos a alta voltagem. Esse brilho surge não do calor, mas da movimentação elétrica de partículas. Thomson identificou o elétron nesses tubos, e Langmuir deu nome ao plasma, reconhecendo seu comportamento como um fluido energético moldado por campos eletromagnéticos. O plasma é sensível ao magnetismo. Ele se curva, ondula, dobra-se e se reorganiza conforme as linhas de força elétrica. Por isso, o cosmos apresenta formas tão diversas, de colunas luminosas a arcos, de filamentos finíssimos a nuvens difusas. O universo é um organismo elétrico. Cada galáxia é um nó. Cada estrela é uma lâmpada. Cada filamento é um cabo conectado. Apesar de a Terra apresentar quantidades relativamente pequenas de plasma em seu cotidiano, limitado a telas eletrônicas, lâmpadas especiais ou experiências laboratoriais, o universo é completamente dominado por esse estado da matéria. Em escalas vastas, o plasma se organiza em filamentos colossais que interligam galáxias, estrelas, supernovas e quasares, formando uma rede elétrica contínua e funcional. Esses filamentos se comportam como cabos cósmicos, por onde correntes elétricas fluem através do vácuo, que age como um dielétrico natural. O físico Wallace Thornhill destacou que esse vácuo não é vazio, mas repleto de neutrinos, partículas sem carga, extremamente abundantes e capazes de interagir com ondas eletromagnéticas e com as correntes presentes nos plasmas. Segundo ele, cerca de 80% do espaço é preenchido por neutrinos, criando um meio dielétrico que permite que correntes percorram distâncias astronômicas. Essa concepção se aproxima da descrição antiga do éter luminífero, revisitada agora sob a ótica elétrica. Como neutrinos não possuem carga elétrica, não geram campos magnéticos e, portanto, não podem se aglomerar para formar matéria densa. Por isso, a ideia de estrelas de nêutrons, objetos hipoteticamente ultradensos criados por colapso gravitacional, é fisicamente impossível. Elas violam tudo o que sabemos sobre partículas, cargas, campos e dinâmica eletromagnética.
São construções imaginárias criadas para proteger o modelo gravitacional, que não consegue explicar os fenômenos cósmicos observáveis. Assim, a arquitetura do cosmos não é sustentada por gravidade, fusão ou pressões absurdas. Ela é sustentada por correntes elétricas fluindo em um meio neutro e dielétrico, moldando a estrutura das galáxias e definindo o comportamento das estrelas. O universo é uma vasta teia elétrica, viva, organizada e coerente. Outro mito perpetuado pela pseudociência é o da temperatura universal do espaço. Modelos tradicionais tentam associar regiões do cosmos a temperaturas altíssimas, como se tudo estivesse em constante combustão térmica. No entanto, o vácuo espacial é predominantemente frio, com regiões que chegam a menos 300 graus Celsius. O calor não se propaga no vácuo por condução ou convecção. Ele depende de radiação eletromagnética e da capacidade das moléculas de vibrar. Regiões quentes só existem onde há moléculas capazes de absorver radiação, como vapor de água ou oxigênio. Por isso, no espaço profundo, longe de corpos que retêm calor, as temperaturas caem drasticamente. Mesmo próximas a galáxias, essas regiões frias se alteram de forma apenas moderada, já que a radiação não encontra matéria suficiente para se transformar em calor. Essa lógica explica por que a Lua é fria. Mesmo exposta ao Sol, ela não possui moléculas de água, oxigênio ou quaisquer substâncias que possam vibrar eletromagneticamente. Sem vibração, não há calor. Apesar disso, a pseudociência divulga que a superfície lunar atinge 100 graus Celsius, uma afirmação sem coerência física, já que não há moléculas para absorver radiação de forma significativa. A Lua se comporta como um corpo frio dentro do domo celestial, reforçando que radiação não é calor por si só. Calor é efeito, radiação é causa. E sem matéria vibrante, o calor não se manifesta. Além disso, transformações termoquímicas endotérmicas e exotérmicas ocorrem em pequenas escalas no universo, alterando a energia interna das substâncias. Essas interações, embora reais, não sustentam nenhuma teoria de combustão estelar. Elas são efeitos locais, não motores cósmicos. O universo não queima, ele pulsa. O calor não domina, a eletricidade domina. Quando compreendemos que mais de 99% do universo visível é plasma, todas as peças começam a se encaixar. O cosmos se revela como uma gigantesca malha elétrica, onde cada filamento funciona como um condutor, cada estrela como um eletrodo e cada galáxia como um transformador colossal. Em vez de um palco caótico regido por gravidade fraca e forças hipotéticas, encontramos um sistema coerente, dinâmico e replicável. Plasma, eletricidade e magnetismo se estendem em longas colunas que lembram nervos ou sinapses. Thornhill comparou essa rede à estrutura de um cérebro humano, onde filamentos transportam energia, informação e movimento. Assim como a neurofisiologia explica a mente humana por meio de impulsos elétricos, a cosmologia elétrica explica o universo por meio de correntes fluindo em meio neutro. No cotidiano, vemos eco dessa estrutura nas tecnologias baseadas em plasma, televisões, lâmpadas, tubos de descarga. Em cada um desses dispositivos, a lógica é a mesma: colocar um gás sob baixa pressão e aplicar um campo elétrico. Imediatamente surgem filamentos luminosos, microversões das colunas que conectam estrelas e galáxias. Por essa razão, ao observar grandes estruturas celestes, vemos arcos, veias, jatos e colunas que não se explicam por gravidade nem por colisões gasosas. Tudo se explica, porém, pela resposta natural do plasma aos campos magnéticos e elétricos que o atravessam. Este é o universo real, estruturado por corrente, moldado por magnetismo, sustentado por plasma,
permeado por neutrinos, organizado como um grande circuito. E ao entender essa arquitetura elétrica, percebemos que os mitos da pseudociência, fusões, colapsos gravitacionais e estrelas impossíveis, não passam de histórias para ocultar a verdadeira natureza do cosmos. O universo não explode, o universo conduz. O universo elétrico, em sua forma clássica, trouxe uma revolução silenciosa ao demonstrar que o cosmos não funciona por gravidade, fusão nuclear ou colisões aleatórias, mas sim por correntes elétricas fluindo através de filamentos de plasma. Contudo, apesar de descreverem com precisão a estrutura elétrica do espaço, seus pesquisadores ainda mantêm um equívoco fundamental. Eles operam dentro da moldura heliocêntrica. Quando falam de milhões de quilômetros, escalas galácticas ou distâncias siderais, estão usando números derivados de um modelo que permanece preso às bases da astronomia convencional. Essa contradição cria um paradoxo. Descrevem as leis do universo real, elétrico, plasmático, coerente, mas tentam encaixá-las em um cenário imaginado e matematicamente distorcido. Os próprios filamentos, que eles afirmam atravessar distâncias astronômicas, só aparecem assim porque continuam calculando a partir de um espaço newtoniano-einsteiniano inflado artificialmente. Seus dados elétricos são reais. As escalas que usam não são. Em nossa visão, baseada em nossos aprendizados e de acordo com nossas fontes, a estrutura é clara. A Terra é plana, fixa e estacionária. O Sol e a Lua são corpos elétricos dentro do domo celestial. O universo não é um abismo tridimensional infinito. É um sistema fechado, coerente e interligado. O vácuo não é vazio, mas preenchido possivelmente por neutrinos, éter e propriedades dielétricas. As correntes cósmicas não viajam milhões de quilômetros. Elas percorrem o espaço funcional dentro do próprio domo. A diferença entre os modelos não é sobre física, é sobre geometria da realidade. O universo elétrico descreve corretamente os fenômenos, mas não entende ainda a forma do sistema. Faltam a eles as referências verdadeiras, o domo, a terra plana, o sistema fechado e delimitado. Aqui, em nosso canal, a intenção é ajudar a reinterpretar o universo elétrico sob uma geometria coerente e observável. Quando os autores do universo elétrico finalmente abandonarem a moldura heliocêntrica, todas as peças se encaixarão. Eles já têm o circuito, falta-lhes apenas o mapa real do tabuleiro. À medida que compreendemos a verdadeira natureza do plasma, dos neutrinos, dos filamentos elétricos e da arquitetura eletromagnética do cosmos, uma conclusão inevitável emerge. Não há acaso aqui. Cada fenômeno, cada relação, cada fluxo, cada comportamento obedece a leis precisas, simétricas, replicáveis e profundamente integradas. Um sistema desse tipo não nasce da aleatoriedade, nasce de projeto. O plasma não é um caos luminoso, é um fluido obediente a campos estruturados. Os filamentos não vagam no espaço, conectam pontos como se fossem trilhas energéticas pré-definidas. O vácuo não é vazio, é um meio dielétrico que permite a transmissão de correntes. As auroras não são acidentes atmosféricos, são respostas elétricas inteligíveis. O Sol não queima, ele transforma e distribui energia dentro de um circuito que envolve toda a estrutura celeste. E a Terra não deriva no espaço, ela está firme, estável, ancorada e operando como um eletroímã monumental sob um domo perfeito. Quando reunimos essas peças, o quadro que se forma é impossível de ignorar. O universo funciona como uma máquina elétrica inteligente. E toda máquina inteligente aponta para um criador. A pseudociência tenta esconder esse fato atrás de fórmulas incompletas,
teorias irreproduzíveis e entidades fictícias, buracos negros, estrelas de nêutrons, fusões eternas, gravidade mágica, porque reconhecer a ordem é reconhecer o autor dessa ordem. O universo elétrico expõe um sistema coerente, mas somente o modelo da Terra plana com domo revela seu propósito. Um circuito fechado, alimentado por um sol elétrico, regulado por um campo magnético ordenado, protegido por camadas dielétricas e permeado por plasma vivo, não é um acidente. É um projeto, é uma obra, é uma assinatura. E essa assinatura pertence ao Criador, aquele que estruturou a Terra, suspendeu o Sol, delimitou o domo e preencheu o cosmos com a eletricidade que dá forma, luz e movimento a tudo o que existe. O universo é elétrico, e essa eletricidade é a marca visível da inteligência que o construiu.